22. E nós vamos ler a partir do versículo 1. Mateus 22 disse assim: então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolarizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois a saída dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrados. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com vestes nupcial. E disse-lhe: amigo, tu entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Amado Pai Celestial, com temor em nosso coração, estamos diante da Tua palavra. Pedimos: fala conosco através da palavra. Abra nosso entendimento, para que possamos compreender a palavra do Senhor com a mente do Espírito. Tenhamos muito temor diante da Tua palavra. Que o coração da Tua igreja esteja pronto para receber a palavra do Senhor. E ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja dada a honra, a glória, o louvor e a adoração, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém. Podeis sentar. Louvado seja Deus. Eu quero falar sobre os convidados para as bodas. Quero abordar sobre isso. E aqui nós vamos ver 3 tipos de convidados. Nós vamos observar. E cada um desse tipo, e cada um desses convidados representa um tipo de crente. Jesus ele usou muito o recurso das parábolas. O que é uma parábola? É você pegar algo que as pessoas conhecem para explicar algo que eles não conhecem. Para simplificar bem, pegar uma história do cotidiano das pessoas para ensinar, para explicar uma doutrina bíblica, uma verdade espiritual. E Jesus usou muito desse recurso, usando as parábolas, que era algo que as pessoas conheciam, para explicar verdades espirituais, para explicar doutrinas bíblicas. E aqui nós vimos que
ele está abordando um assunto, sobre as bodas do filho de um rei. E o que são bodas? É casamento. As bodas falam de um casamento. E aqui está falando do casamento do filho de um rei. E nós vamos entender, pela palavra de Deus, que a Bíblia fala que acontecerá um casamento entre Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, e a sua noiva, que é a igreja. Vai haver esse casamento. Então nós vamos falar um pouco a respeito disso, desse acontecimento. A igreja está aguardando as bodas. A Bíblia disse lá em Apocalipse: feliz aqueles que são convidados às bodas do Cordeiro. E a igreja foi convidada pela graça. Nós fomos alcançados pela graça. Todos aqueles que foram alcançados pela graça são convidados. Agora note bem, existe uma diferença em ser convidado e participar. Não é verdade? Não porque o noivo não queira a pessoa nas bodas. Lembra que eu estou dizendo, que eu falei aqui, nós vamos falar sobre os convidados. Mas eu estou dando mostrando aqui, que nós estamos aguardando o casamento, para o qual não só fomos convidados, mas podemos dizer que nós somos o papel secundário, somos os coadjuvantes, porque o papel principal pertence a ele. Ele é o noivo, ele é o noivo, e nós somos a noiva do Cordeiro. Então nós fomos convidados para fazer parte deste casamento, da qual nós somos a noiva. Os irmãos estão entendendo? Então, agora, nem todos estarão lá. Por quê? Porque o noivo não quer? Não, porque ele não preenche os requisitos. Não preenche os requisitos. Você, muitas vezes, hoje é muito comum receber um convite de casamento e a pessoa botar lá são enviados muitas vezes online, né? Aí uma das coisas que a pessoa coloca lá é o quê? Confirmar a presença. Não é? Confirme sua presença. Quando se a pessoa não confirma a presença, ela pode até chegar na porta, mas ela corre o risco de quê? De não entrar, não, seu nome não está aqui. Não, mas eu fui convidado, você confirmou não? E não adianta argumentar. Há uma outra coisa também, que muitas vezes em algumas festas de casamentos, ou até poderíamos dizer de deputantes, coloca-se o seguinte: trajes sociais. Específica, vai colocar um traje específico. Então, se a pessoa aceita o convite, se ele aceita o convite, é porque ele está disposto a submeter as regras para aquela festa, para aquele casamento. Concorda? Eu aceitei, eu não sou obrigado a aceitar, mas a partir do momento que eu aceito, aí está escrito lá, traje social. E aí eu chego com outro tipo, não pode. Mas eu confirmei, o seu nome está até aqui, mas você não está vestido de acordo com o que foi. Você leu? Eu li, mas eu achei que era bobagem. Eu não concordo com isso. Eu achei que não tinha importância. Mas tem importância. Então o que vai acontecer? Você vai ficar de fora. Nós fomos convidados para a maior festa da história da humanidade. Nós fomos convidados para a festa mais gloriosa de todos os tempos. E que festa é essa? As bodas do Cordeiro, o casamento de Jesus com a igreja. Só que os convidados precisam obedecer às regras estabelecidas. Os irmãos estão entendendo? Então, nós vamos
aprender algumas coisas. Eu disse que nós temos 3 tipos de convidados aqui. 3 tipos. Primeiro, no versículo 3 do texto que lemos, diz assim: e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. Ele enviou os seus servos. Esses servos, eles podem ser os mensageiros que foram enviados para convidar, para falar com as pessoas. Mas esses servos também, dentro da simbologia bíblica, nós podemos aplicar a palavra de Deus e ao Espírito Santo. Os irmãos estão entendendo? A palavra do Senhor foi enviada, eles recusaram. O Espírito Santo foi enviado para falar com eles recusaram. Então, vamos nos ater aqui no caso do servo. Poderia usar eles, mas vamos ater aqui ao caso do servo. Enviou os seus servos, mensageiros. Enviou os mensageiros para falar com aquelas pessoas. E os mensageiros foram levando o quê? Foram levando a palavra do rei. Os mensageiros não levaram a sua própria palavra. Os mensageiros não falaram de si mesmos. Os mensageiros não falaram o que achavam ou o que deveriam. Não, os mensageiros simplesmente levou a mensagem que o rei mandou entregar. E a mensagem que o rei mandou entregar foi essa: vai acontecer o casamento do meu filho. Meu filho vai casar. Já está tudo pronto. Vocês são convidados. Ele mandou convidar vocês para que vocês venham. Primeiro grupo recusou literalmente. Simplesmente disseram, versículo 3: e estes não quiseram vir. Não quiseram. Não apresentaram nenhum argumento. Foram incisivos. Foram incisivos na palavra. Falaram sem rodeio: não vamos, não queremos, não nos interessa. Não, não vamos. Então eles demonstraram que não queriam. Acredita assim. Acredita assim. Não querem. Não querem. Muitas vezes vão à igreja, congregam, mas não querem, não querem nada. Eu nem acredito que Jesus vai voltar. Eu não acredito em arrebatamento. A igreja está cheia de crentes assim. Pessoas que não querem. As pessoas vão para a igreja muitas vezes para dar uma justificativa à sua alma, ou uma resposta para a família, mas ela mesma não quer. Ela não quer. Eu não quero. Eu não quero ir. Eu não quero o céu. Eu não quero. Eu já tive a oportunidade de conversar e evangelizar pessoas, e na hora de fazer o apelo, eu não quero. E você apresentar a palavra, mostrar e tal, e até mesmo orar pela pessoa, ela aceita a sua oração. Você não está entendendo? Eu já trabalhei com pessoas que ela aceita a sua oração, recebe a palavra, ouve a palavra, fica de certa forma até comovida. Mas aí, quando você faz o apelo, você entregar sua vida para Jesus, ela simplesmente ser taxativa. Não, não quero. Eu não quero. Há muitas pessoas, querido, que até gostariam de ir para o céu, desde que o Senhor não estivesse lá, ou desde que Deus não esteja lá. Ele quer desfrutar do céu, mas não da presença. Então esse primeiro tipo de convidado representa aqueles crentes que não querem, não querem, não querem. Congrega, vai na igreja e tal, etc, participa, mas não quer nada com as coisas de Deus. Não quer céu, está bom aqui está tudo bem. Para que céu? Para que céu? Sabe por quê, querido? Porque para entrar no céu precisa passar pela porta estreita. E as pessoas não querem passar pela porta estreita, né? Andar pelo caminho apertado, ou vice-versa. Elas não querem. Elas querem viver do seu jeito.
Porque para entrar no céu tem que ser de acordo com o que Deus estabeleceu, e não do jeito que eu acho que é. Os irmãos estão entendendo? Então, há muitas pessoas que não querem. Eu estou falando de crentes. Porque quem é que está sendo convidado aqui? É aqueles que de alguma forma alcançaram o favor do Rei. Quem são os convidados? Aqueles que de alguma forma alcançaram o favor do Rei. E nós alcançamos o favor do Rei porque fomos alcançados pela sua graça. Então esses convidados são pessoas que alcançaram o favor do Rei. Mas quando o Rei nos chama, nós não queremos. Nós não queremos. Porque o casamento implica em renúncia. O casamento implica-se em entrega. O casamento implica-se em abrir mão. As pessoas não querem abrir mão, não querem entrega. Eles querem o cristianismo do jeito deles. Eles querem viver uma vida cristã do jeito deles. E Jesus nos chamou para viver do jeito dele. Os irmãos estão entendendo? Do jeito dele. Então, o primeiro tipo de crente aqui é aqueles que não querem. Esse primeiro convidado aqui representa aqueles que não querem. Mas nós temos um segundo tipo de convidado, que está no versículo 5. Vamos ler. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo e outro para o seu negócio. Versículo 6 também. E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. Então nós temos aqui um segundo tipo de convidados. E você percebe que ele entra, eu não vou chamar progressivo, porque eu não vou dizer, eu vou chamar, ele entra num quadro de regressão. Primeiro começa com desculpas, rejeição, depois a morte. Entendeu? Você percebe isso? Então, o segundo é aqueles que arrumaram ou buscou desculpas para não ir. Você percebe que aqui nós vamos ver duas coisas, e estar separados, são dois textos distintos. Os convidados aqui estão dois textos distintos, mostrando que há uma separação. Por que distinto? Primeiro você tem os que buscam uma desculpa, estão num texto. E depois os outros estão no outro texto. Os irmãos estão entendendo? Porque são separados. São situações distintas. São dois textos distintos, falando de dois tipos de convidados distintos. Mas que está enquadrado na mesma categoria, porque eles entram num estado de regressão. Primeiro começa negando, depois praticando a violência. Aqui, eles não argumentam no sentido de, olha, eu comprei um campo e era necessário eu estar lá, era obrigado, eu tinha que estar. Inclusive gostaria de me desculpar, porque eu precisava, havia uma necessidade de eu estar lá. Não, mas eles usaram aquilo que adquiriram como desculpas para justificar a não ida. Os primeiros disseram, não, nós não vamos. Mas esse segundo, eles buscam argumentos, e aí eles lançam mão de coisas que são legítimas, que fazem. Dentro desse grupo, o primeiro, eles lançam mão de coisas que são legítimas. Comprar, negociar, são coisas legítimas. Mas usa isso como argumento para não aceitar o convite do rei. Usa isso como argumento. E aí, isso aqui pode definir uma categoria de crente. As pessoas que até são abençoadas por Deus. São abençoadas por Deus no trabalho. São abençoados por Deus nos negócios, são abençoados, e lá em Lucas no capítulo 22, também ele fala a respeito dessas bodas, e ele amplia a sua fala com os outros, dizendo assim,
eu comprei, não posso ir, eu comprei uma junta de boi, não posso ir, eu comprei um terreno, não posso ir. Aí o outro falou assim, eu casei, não posso ir. Então, pessoas que foram abençoadas nos seus negócios, no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, foram abençoados, mas começam a usar isso como desculpas para não ir atender ao chamado de Deus. Quantos crentes têm usado a família, o trabalho, os negócios para não atender o chamado do Rei? Quantos têm usado para não responder ao chamado do Rei? Agora, deixa eu dizer uma coisa. Quem não quer atender o chamado do Rei neste mundo, nesta vida, como vai querer passar a eternidade ao lado do Senhor? Se não tem uma hora para ficar na presença de Deus. Jesus virou para os seus discípulos lá no Getsemane e falou com eles assim: nem uma hora vocês puderam velar comigo? Se eu não estou disposto a passar 1 hora, 2 horas cultuando ao Senhor, como eu quero passar a eternidade ao lado dele? Como eu quero estar nas bodas do Cordeiro com Ele? Porque lá não será 1 hora ou 2, mas será por toda a eternidade. Então aqui nós temos um tipo de pessoas que vão justificam. Não, eu não quero entregar minha vida para Jesus porque eu tenho a minha religião. Eu fui criado nela desde pequeno, mas não é a religião que salva, é Jesus. Eu não vou para a igreja porque eu não vou caminhar. Eu até gostaria de ser crente, mas do jeito que está lá, não dá. Mas não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito de Deus. É do jeito de Deus. A porta, ela continua estreita. É estreita ou apertada? Não, é uma dessas duas palavras. A porta não mudou. Desde o dia que Jesus falou, ela não mudou. Os homens podem até tentar dar um jeitinho. Os homens podem até abrir um anexo. Mas a porta que leva ao céu, o caminho que leva ao céu, continua estreito, continua apertado. Não mudou. Não mudou. Então eu não tenho que facilitar, porque senão no dia que chega lá e a pessoa bater na porta que eu indiquei, na porta que eu facilitei, na porta que eu disse para ela ir tranquila, que não tinha problema, porque quando chegasse lá, Deus daria um jeito. Aí quando ela chegar lá e bater na porta e ver que a porta está fechada, e ouvia lá de dentro a seguinte frase: aparte-se de mim, eu não te conheço, eu não sei quem é você. Mas o que o pastor falou estava de acordo com a palavra? Não, então não tem valor. Tem valor, está escrito aqui. Os irmãos estão entendendo? Então nós temos esse tipo de convidado. E aí você vai percebendo que vai entrando no estado de regressão. Primeiro começa com as desculpas. E depois passa para... Aí no caso pode ser até a morte espiritual ou emocional. Aqui é a morte física, literalmente, mas você pode aplicar dentro da simbologia, muitas vezes a morte espiritual, a morte moral, porque o mensageiro fiel, ele é atacado. Ele é atacado na sua moral, na vida espiritual, no seu emocional. Ele é atacado e aí leva ele à morte espiritual. Leva ele à morte espiritual. Os irmãos estão entendendo? Então começa com desculpa, depois leva à morte. A palavra morte quer dizer separação. Separação. E muitas vezes, muitos hoje que eram bons líderes estão mortos espiritualmente. Estão mortos espiritualmente.
não se ergue mais. Os irmãos estão entendendo? Então esse é o segundo tipo de convidados. E eles rejeitaram. Mas aí, nós vamos ter um terceiro tipo de convidado. É aqueles que não se preparam, ou não se prepararam. Versículo 12. E disse-lhe, né? Aqui é dentro do contexto, o Senhor entrou na festa, a casa estava cheia, a casa estava lotada, e aí o rei, que era o dono da festa, saiu para ver como é que estava tudo, né? E aí ele saiu olhando, e vendo a casa muito cheia e tudo mais. Aí ele encontra um no meio da festa. Versículo 12. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu e calou. Ele ficou mudo. Porque não tinha o que responder. Não tinha. Diante do Senhor, nossos argumentos caem por terra. Eu tenho argumento com o irmão, você tem comigo. Mas diante de Deus, os argumentos. Olha que o rei chegou, talvez alguém lá na festa, passando, um passa outro, e ele ali saia velho, o outro aí já. Rapaz, como é que você conseguiu entrar aqui? Está todo mundo com veste nupcial, só você que está sem. Ele disse: eu dei meu jeito. E aí ele conta: eu dei meu jeito. Aí então o outro: eu sou esperto. Eu sou esperto. Eu convenci o porteiro. Eu fiz assim. Rapaz, talvez ele até dissesse assim: eu sou brasileiro, rapaz, dou meu jeitinho. Só que diante do rei não tem jeitinho brasileiro. Diante do rei não tem argumento humano. Quando o rei, talvez ele teve argumento para várias pessoas, mas quando o rei chega, porque uma hora, aqui, você e eu vamos ficar diante do rei. Você e eu estaremos diante do rei. Talvez os seus argumentos convenceu seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo, seu esposo, sua esposa, e até convenceu o pastor. Mas há duas pessoas que o seu argumento não convence. Uma é você mesmo, e a outra é o Senhor. É você mesmo, porque quando você deitar e estiver lá sozinho, você sabe que está errado. Sua consciência diz: do jeito que está, não pode. O seu argumento convence os outros, mas nem a você e nem ao Eterno convence. Então, quando ele chega diante do Eterno, ele pergunta: como é que você entrou aqui? Se ele tinha argumento para os outros, ele agora não tem para o rei. Ele fica calado, ele emudece, fica mudo. Então, como ele não tinha como responder, e diante do Senhor não vale desculpas. Não vale. Diante, Senhor, é porque o Senhor sabe, né? Sim, eu sei. Senhor, o Senhor me conhece? Sim, eu te conheço. E por isso que eu não aceito as desculpas. Os irmãos estão entendendo? Então, há muitos crentes assim, que vivem de desculpas, vivem de argumentos, e aí eles não se preparam. E quando eu digo não se preparou, e como é que eu posso provar isso? Do lugar onde as pessoas foram recolhidas. E quem foi recolhido? A Bíblia diz: maus e bons. Na outra vez, Lucas descreve que os cegos saíram pelos becos, pelas ruas, pelos valados, ou seja, por lugares realmente que não era muito visitado pelas pessoas. Ele saiu por aqueles lugares e pegou todo tipo de gente, cego, manco, aleijado, todo tipo de gente. E aí Mateus descreve maus e bons. Então, entre o lugar que eles foram pegos,
até o local da festa, há um espaço de tempo. Há um espaço de tempo que pode ser de metros ou de quilômetros, que pode levar minutos, mas pode levar horas. Esse espaço de tempo é o tempo de preparação. Deus está nos dando tempo para se preparar. Deus está dando tempo à igreja para encontrar com Ele. Deus está dando tempo para a igreja se preparar, mas as pessoas estão indo de qualquer maneira. E aí, quando ele diz, cadê as suas vestes nupciais? Ou a veste nupcial? Ele estava sem. A veste nupcial, ela fala da transformação. A veste nupcial fala da transformação. Para entrar nas bodas do Cordeiro, tem que estar com as vestes limpas, com a vida transformada. Apocalipse, capítulo 19, verso 9, diz que bem-aventurados aqueles que são chamados para as bodas do Cordeiro. Bem-aventurado, disse ainda, aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, porque terão direito de entrar na cidade pelas portas, ou pela porta. Está entendendo? Então, a pessoa teve tempo. Nós estamos tendo tempo para se preparar para as bodas. O casamento vai acontecer a qualquer momento. A pessoa pode vir do jeito que está, mas não pode ficar do jeito que veio. Disse, foi lá e buscou todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Gente perversa. Pecadores de todos os níveis. Ele foi chamando. Foi chamando. E aqui, em Lucas, descreve isso: os mancos, os cegos, os paralíticos, todo tipo. Todo tipo. Ele buscou todo tipo. Mas no espaço entre um lugar que foram chamados até a casa onde aconteciam as bodas, era um processo de transformação. Pode vir do jeito que está. Pode vir. Não importa. Seja bêbado, ladrão, prostituta, adúltero, fornicário, sodomita, seja o que for, pode vir, mas não fica do jeito que veio, porque precisa transformar. E Jesus transforma. E Jesus transforma. Jesus transforma. Ele transforma a vida. Ele transforma corações. Ele transforma homem. Ele transforma mulher. Jesus é especialista em transformar vidas. Por isso não deve. Por isso, quando for encontrado diante do Senhor, não fica. Porque não pode ficar de qualquer maneira. E a igreja, ela é um prelúdio daquilo que vai acontecer no céu. Os irmãos estão entendendo? A igreja é um prelúdio do que vai acontecer no céu. Aqui, nós estamos vivendo um prelúdio daquilo que vai acontecer lá. Não é quando eu chegar lá que eu vou ser santo. Eu tenho que ser santo. Não é quando eu chegar lá que eu vou ser transformado. Eu sou transformado aqui. Lá eu vou ser glorificado. Lá eu vou ser glorificado. O processo é esse: salvação, justificação, santificação, salvação, justificação, salvação e glorificação, que é o último estágio na vida do crente. Então, o convite está feito. Nós estamos tendo tempo de preparar. Mas, aí nós vamos perceber que ele não deu ouvidos. Não deu ouvidos. Porque essa transformação
ela começa nas vestes. Vocês já perceberam assim, né, quando a pessoa está ali maltrapinho, todo sujo, trocou de roupa, tomou um banho, ela muda? As vestes falam dessa transformação. Irmãos, o Senhor nos chamou para viver uma vida transformada. Transformada. E guarde-nos, a igreja é uma síntese do que vai acontecer lá no céu. Os irmãos estão entendendo? Do que vai acontecer. Nós não temos um padrão para a igreja e um padrão para o céu. Lá no céu vai ser aperfeiçoado aquilo que começou aqui. No céu será aperfeiçoado aquilo que começou aqui. O Senhor está nos dando tempo para se preparar, lavar as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro. Em Apocalipse, deixa eu só ler aqui para a gente poder caminhar para o final da nossa palavra. Apocalipse 19 e o versículo 9. Está escrito assim: e disse-lhe: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse 19, verso 9. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Então, somos chamados a nos preparar. E aí, primeira coisa, dá valor ao convite que recebemos. Valorizar o convite que recebemos. Parar com as desculpas. E valorizar o que Deus tem nos dado. E guarde isto. As pessoas podem vir do jeito que está, do jeito que estiverem, mas elas não devem ficar do jeito que vieram, do jeito que vieram, porque a igreja é um prelúdio do céu. Os irmãos estão entendendo? A igreja é um prelúdio. Por quê? Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é a noiva de Jesus. Então, nós vimos que este final aqui, né, ele representa aqueles crentes que não estão preparando suas vidas. Eles não estão levando a vida cristã. Esse que não, ele tinha à disposição as vestes? Tinha. Por que os outros tinham e ele não? Deus não faz acepção de pessoas. Por que os outros tinham? A casa estava cheia e só ele que não estava usando. Deus não faz acepção de pessoas. A questão é, entre o tempo em que ele foi chamado e o tempo que ele foi ficar diante do rei, ele não se preparou. E a Bíblia disse assim: prepara-te para encontrar o Senhor teu Deus. Amós 4:12. Prepara para encontrar o Senhor teu Deus, porque lá não haverá desculpas, lá não haverá argumentos, lá não haverá, porque Deus conhece o coração. Deus conhece. Então, aqui ele não se preparou. Ele não se preparou. Como muitos não se têm preparado. E a vida começou. Hoje eu estava em casa, essa semana não estava mais, mas hoje a gente fala assim da brevidade da vida, como as coisas acontecem e tal. Eu estava lembrando de um primo meu. Nós tínhamos mais ou menos uns 10 anos de idade. Eu morava com os meus avós e ele era filho único do meu tio. E os pais já estavam separados há muito tempo. E a mãe, o meu tio morava em Justinópolis conosco
E a mãe dele, ele morava em um bairro, no BH, não sei qual bairro que era, não lembro mais. Mas a gente tinha uns 10 anos. E todo final de semana ele ia para casa, isso lá no ano de 1970. Ele ia para casa dos meus avós para ficar lá. Aí ele passava lá, ficava sábado, domingo, o dia todo, chegava geralmente sexta-noite ou sábado de manhã, ficava sábado, domingo, e quando era domingo à noite, parece que ele era mais velho do que o meu, uma coisa assim. Então, meu avô ia com ele, e aí eu ia com meu avô, a gente ia no ponto do ônibus, porque era o último ônibus que saía daqui de Neves para BH. Tinha um ônibus que ligava Neves BH, que deixava as pessoas na rodoviária. E aí, então, meu avô tinha que ir, porque senão o motorista não parava, porque eles não paravam com a criança. E a gente era criança, 10 anos. Aí meu avô, toda vez, quando estava dando ali 7 horas, e faltando 5 para 7, ia lá para o ponto, porque era o último ônibus que ia para BH. Era o último horário de ônibus. Aí, e assim era. Foram meses. Quando foi um domingo, nós fomos para o ponto do ônibus, como sempre fazíamos isso. Como sempre fazia. Aí ainda era aqueles ônibus de viagem, com porta na frente, tal, eram uns ônibus antigos, mas de viagem. Aí o ônibus parou, lembra disso? Lembra até a cor dos bancos dos ônibus. Aí o ônibus parou, ele entrou como sempre fez, entrou e assentou do lado que dava para ver o meu avô e a mim, e aí ele entrou e fez assim. E foi a última vez que eu vi. Porque poucos dias depois, ele viajou para São Paulo de mudança. A mãe dele mudou para São Paulo. E pouco tempo depois, ele morreu afogado em uma daquelas represas de São Paulo. Uma daquelas represas lá, Guarapiranga, uma daquelas de São Paulo, dessas famosas, onde o pessoal vai para final de semana aproveitar. Ele morreu afogado. A gente não percebe. Aqui, Jesus está voltando e isso é uma realidade. É preciso levar as coisas de Deus mais a sério. É preciso parar com argumentos e justificativa e dizer eu sou assim mesmo e tal. Não, você não deve ser assim. Você deve mudar a sua vida. E a partir do momento que você se dispõe a mudar, Deus está pronto a mudar a sua vida. Então, esse homem, ele representa esse tipo de crente que não prepara, que leva as coisas de Deus de qualquer maneira. E aí, eu quero terminar dizendo o seguinte: tem muitos crentes que estão com suas vestes nupciais ou sujas ou estão sem elas. E quando o Senhor entrou naquela festa, falou: cadê a sua? Ele falou: ele não tinha argumento. Aí ele chama os seus servos e disse: pegue esse servo, pegue esse convidado e joga ele nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Não queira estar entre os chamados, porque entre os chamados estão os religiosos, entre os chamados estão esses que levam uma vida cristã de qualquer maneira. Procure estar entre os escolhidos, cujas vestimentas foram lavadas, purificadas no sangue do Cordeiro. Queira estar entre os escolhidos, porque é esses que ouvirão do Senhor naquele dia: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Está preparado para você. Mas agora a escolha é sua. A escolha é sua. Está disposto
ter uma vida transformada. Vida transformada é uma vida na presença de Deus. Que o Eterno nos abençoe. Você está convidado para as bodas do Cordeiro. Que o Senhor abençoe a sua vida. Em nome de Jesus, vamos aplaudir o Senhor. Aleluia.